Agora a Guarda Revolucionária lá do Irã diz que inimigos que mataram Khamenei, né, que é Ali Khamenei, que foi morto, o líder supremo, esses inimigos não estarão seguros, nem mesmo em casa. Foi uma fala dura, ou seja, do Irã, dizendo que vai seguir retaliando e respondendo todas as ameaças de Donald Trump e de Benjamin Netanyahu. O Luca Bassani vai trazer os detalhes ao vivo, então, dessa fala. Luca, esse armamento deles, como o professor Alexandre Pires trouxe, ainda é poderoso, eles ainda devem ter 70% do estoque de mísseis balísticos, então isso pode realmente levar essa guerra por um período maior, né? Exatamente, Márcia. Essa fala da Guarda Revolucionária, ela vem em sequência de outra fala que veio hoje pela manhã, de que o gabinete de Benjamin Netanyahu, o premier israelense, também teria sido alvo de uma operação da própria Guarda Revolucionária com mísseis balísticos. Os israelenses negaram essa informação, disseram que a casa, seja a residência, seja o escritório de Netanyahu, não foram atingidos ou não teve nenhum tipo de intercorrência até esse momento, mas a gente vê que os iranianos, eles partem para o mesmo princípio de vingança, em tentar eliminar o líder do país da mesma forma como Ali Khamenei foi morto, né, na sua própria casa, no palácio do Ayatollah, no último sábado, onde inclusive a sua esposa morreu, o seu genro e uma neta, de acordo com a própria mídia estatal iraniana. Aquilo que é observado agora nas operações, que as IDF, as Forças de Defesa de Israel, tentam conduzir essas operações dentro do Irã para eliminar os lançadores de mísseis balísticos, ou seja, como os estoques muitas vezes estão escondidos e os lançadores estão na superfície, você destruir os lançadores, você automaticamente inviabiliza a possibilidade deles lançarem novos mísseis, seja em Israel, seja nos diversos outros países que foram atacados. Todavia, é sempre uma questão complexa do aspecto da geografia. O Irã é muito grande, 1.600.000 km², territórios montanhosos, densamente povoados, muitos desses alvos militares ficam escondidos em barreiras naturais, portanto, é uma operação que deve levar mais alguns dias, assim como disse o secretário da Guerra, Pete Hegseth, dos Estados Unidos, o próprio chefe do Estado-Maior, Dan Kane, e o presidente Donald Trump, hoje, antes dessa cerimônia de entrega de medalhas, deixando escapar que o objetivo é, em 4, 5 semanas, terminar esse conflito, mas que os Estados Unidos teriam capacidade para ir muito além, por muito mais tempo. Óbvio que uma guerra prolongada tem impactos não só humanitários em solo, em vários países que têm perdido seus cidadãos e têm vivido uma situação de instabilidade, mas uma situação de extrema preocupação para a economia global, já que as rotas marítimas, né, a marinha mercante também são afetadas diretamente pelo bloqueio do Estreito de Hormuz e pela própria instabilidade das rotas aéreas que no Oriente Médio são fundamentais para conectar o Ocidente, o Oriente, a Europa, a Ásia, a África, a Ásia, enfim. Vamos ver, todos os países envolvidos gostariam que essa guerra terminasse o mais rápido possível, mas ambos os lados disseram que não estão abertos à negociação, pelo menos por hora. Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. Vamos chamar os nossos analistas do dia, o Acácio Miranda e o Mano Ferreira. Mano, ninguém está disposto a ceder. E aí, quando chega nesse ponto, é complexo, né? A gente queria que a diplomacia tivesse dado certo, mas Trump disse que se adiantou, se precaveu de um possível ataque iraniano. Benjamin Netanyahu está acostumado com esse tipo de ataque, mas agora Israel está muito mais exposto do que os Estados Unidos nesse conflito, né? Certamente. É claro que a infraestrutura de defesa de Israel está habituada com ataques e isso minimiza os danos potenciais dessas agressividades do Irã. Mas também precisamos sempre ter em mente que o potencial ofensivo do Irã diretamente é muito maior do que dos seus proxies na região, que costumam atacar Israel com frequência, caso do Hezbollah ou do Hamas na faixa de Gaza. Num contexto como esse, Márcia, o que acaba atuando como um limitador, como um constrangimento para a continuidade dos conflitos, no fim das contas, é a situação política interna dos países, sobretudo dos países democráticos. Então, até que ponto vai a
resiliência e o desejo ou a tolerância das sociedades israelense e americana com o aumento e a continuidade do conflito. Isso é o que pode acabar gerando uma mudança de rota e fazer com que o conflito acabe sendo reduzido ou prolongado se, no fim das contas, esse conflito de alguma forma significar um aumento da popularidade dos seus líderes. Temos visto em Israel Benjamin Netanyahu usar os conflitos internacionais como uma estratégia de sobrevivência política interna, nos momentos em que o seu governo fica mais questionado. E no caso de Trump, isso acaba ocorrendo também com o foco da sociedade americana se movendo para o conflito internacional. Mas até que ponto, por quanto tempo a sociedade estará disposta a lidar com esse tipo de estratégia? Eu acho que essas são as perguntas fundamentais para que a gente saiba quanto tempo deve durar o ponto mais intenso desse conflito. Acácio Miranda, pegando essa análise do Mano, muitos analistas políticos dizem que esse conflito pode também ser uma cortina de fumaça para ambos os líderes, tanto para Trump quanto para Netanyahu, que viviam momentos de queda de popularidade, de um problema interno muito grande de inflação, várias situações que os governos, tanto de Trump quanto de Netanyahu, estavam enfrentando e que essa guerra pode estar dando um novo potencial ali para os dois aparecerem na opinião pública de outro jeito. Você acredita que isso faz algum sentido? Márcia, falando do Bibi, do Netanyahu, em 2023, quando foram praticados os atos terroristas do Hamas contra Israel, antes daquilo ele vivia o seu pior momento. E ele só se mantém no poder desde então, graças a um grande acordo que os israelenses fizeram em virtude do estado de guerra. É fato, e boa parcela dos analistas internacionais dizem isso, que quando o conflito Israel-Hamas for resolvido, Benjamin Netanyahu precisará justificar as suas ações enquanto primeiro-ministro, especialmente aquelas ações no pré-guerra. No que diz respeito ao Donald Trump, ele tem usado estes conflitos como maneira de manter a chama dos seus apoiadores acesa. O problema é que Donald Trump vem amargando uma questão econômica dentro dos Estados Unidos. A sua principal bandeira foi Make America Great Again. Façam os Estados Unidos grandes novamente. Porque, sob o ponto de vista econômico, principalmente, o governo Obama e o governo do seu antecessor, do Joe Biden, foram muito ruins. Então havia essa esperança que Donald Trump trouxesse um refresco econômico. Ele não tem conseguido e tem usado, repito, as guerras como uma forma de manter a chama dos seus apoiadores acesa. O problema é que os próprios republicanos, como foi dito há pouco, já não se conformam com isso. E os problemas de Donald Trump têm aumentado. E é importante nós lembrarmos que as instituições e a democracia norte-americana são muito sólidas. Então ele não conseguirá dar um cavalo de pau como o Bibi fez e como outros líderes mundo afora fizeram recentemente.